Olá, esse é o podcast Espiritualidade e Justiça, sejam bem-vindos. E hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, né? Ela é minha amiga. Em primeiro lugar, nossas filhas são amigas, acho que é isso. As nossas filhas são amigas e isso é uma amizade sistêmica, integrativa, desse mundo holístico maravilhoso. Bem-vinda, Clara. Obrigada. Olha que delícia, Guria. Obrigada por esse convite, fico super honrada de estar aqui, super honrada também de ver você fazendo todo esse movimento que é tão legal, que é tão a tua cara. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai adorar ver essa conversa. A gente já fez tantas coisas juntas, palestras, a Clá é palestrante, coach, também, né, consteladora de mão cheia, assim, uma profissional incrível. E assim, já fiz várias constelações contigo, já me tirou de muitas situações de vida. Ambas, né, Rafa? Ambas. E além disso, a gente tem uma troca maravilhosa, né? São anos aí de amizade. A Clá também, né, tem uma atuação direta com as empresas, na parte administrativa. Enfim, uma mulher fantástica que está aí para a gente bater esse papo. Bora, Então, bora conversar então, né? Então, primeira pergunta, né? Antes de mais nada, vamos lá. A gente está trabalhando agora, eu sinto que a gente está numa nova era de muita expansão, em que tudo passa pelo autoconhecimento. Verdade. Né? Então eu sinto que é um momento muito especial, muita conexão com o nosso feminino, que é essa parte intuitiva, uma grande oportunidade tanto para os homens quanto para as mulheres, né, de voltarem para o íntimo, para o interior, para encontrar suas respostas. Verdade. Quero saber de ti, como que foi teu despertar no caminho da espiritualidade? Uau! Gente, olha só, em 2007, mais ou menos, eu passei por um processo de coaching, né, onde eu fui coachada, né, ganhei de presente, tinha uma tia minha que se formou como coach, e isso foi muito interessante, porque se hoje a gente ainda tem essas dúvidas do que um coach faz, imagina naquela época, era de comer, de passar no pão, de fazer o quê, né, e naquele processo, eu trabalhava no comércio, e aí eu me interessei em ser uma profissional de coach, ajudar as pessoas a acharem seus próprios caminhos, a trabalharem. E aí fui parar numa formação no Rio de Janeiro, e de lá fui levada para o sul do Chile, né? Fui fazer minha formação aos pés de uma montanha, né? Do degelo da montanha, numa reserva ecológica. Totalmente de paraquedas. Gente, pra quem não me conhece, eu sou sagitariana, se vocês acreditam nisso ou não, né? Eu acredito muito, porque eu sou uma louca sagitariana, né? Então eu pensei, é lá, você tem que comprar uma passagem de uma barraca. E eu fui. E aí eu acredito que, pra mim, acho que o ser sagitariana já me traz essa conexão muito forte com a espiritualidade, né? Então eu já nasci nesse caminho. Mas eu acho que esse momento lá em 2009, quando eu fui parar nessa montanha no sul do Chile, foi aonde, tipo, uau, o que é tudo isso, né? Eu dormi sobre as estrelas, fazer conexão com a água, tomar banho no degelo da montanha. Nossa. Então, tudo isso, assim, trabalhar com arco e flecha, trabalhar a parte do xamanismo. Então, tudo isso foi o meu primeiro contato, assim. Eu acho que foi onde veio o meu, tipo, esse despertar, assim, esse tipo, uau, achei algo aqui dentro de mim. Assim. Fantástico, a tua história é tão linda, tão inspiradora. Estou cheia de plot twist. Nós fomos fazer uma vivência que você conduziu agora, né, na Garganta do Diabo, que é aqui em Lages, em que a gente fazia um mergulho e de repente a Clá tira o tambor xamânico, é isso? E começa a tocar aquele tambor ali, eu olhava aquela mulher e dizia, meu Deus, coisa mais linda aquela imagem, aí fotografei, te mandei a foto, porque é muito forte a conexão, as tuas experiências inspiram. Eu te falei, né, sempre que eu tô contigo vamos vencer mais um medo hoje. Agora passei comigo já pensando, meu Deus, que medo eu vou superar. O que eu vou fazer diferente? Ela me puxa, vem aqui, olha aqui, né? Muito legal. Então, assim, eu quero também conhecer um pouco mais dessa. Eu já sei, mas eu acho que, pessoal, vale a pena muito contar a tua experiência com as constelações, porque hoje você vem conduzindo grupos de constelação e as pessoas têm, assim, uma experiência fantástica, né? Sim. Eu tive a oportunidade de estar contigo no grupo. Como foi pra você? Pra mim foi louco aquilo, mas eu já conheci o processo, mas eu me entrego demais. A gente que tem já essa conexão, né? Então eu senti o campo, foi uma sensação que eu deveria entrar
Eu tive uma sensação, eu vinha uma frase assim, ó, eu posso ajudar a resolver. Eu posso resolver isso Olha aí. que legal! E de repente você me disse, Rafa, entra. E aí quando eu entrei, eu tinha teu papel ali, né? Tinha teu processo. Muito forte. Lindo, né? A sensação de me colocar num lugar grande, assim, e depois tu explicou que era a postura da mãe ali, enfim. Me conta um pouco sobre a tua iniciação na constelação. Guria, lá em 2009, quando eu fui para o sul do Chile, então, dali para frente, né, foram 10 anos consecutivos que eu fui para lá. Então, daquele primeiro momento, né, daquele primeiro mergulho nessa água do degelo da montanha, tiveram várias coisas, então, né, várias terapias xamânicas, assim. Então, teve vezes que eu fui para lá para ficar 4 dias e 3 noites plantada no meio da floresta, sem comer, sem tomar água, tudo, claro, com supervisão e tudo muito com esse espaço de me conectar comigo mesma. Por que estou falando disso? Porque a minha formação em constelação vem em 2019, mas quando as pessoas me perguntam dessa formação ou do como, né, eu me acho realmente uma boa consteladora, né, eu sei que é o que eu faço bem, assim. Então, quando eu me olho e vejo assim, não é pela formação em si que eu fiz em 2019, mas sim por toda essa minha formação de vida mesmo, né? De ter passado por toda essa experiência, primeiro, de me conectar comigo mesma. E lá na montanha foi onde eu conheci as constelações. Tinha uma mulher que se chama Hakassa, ela é colombiana e ela era discípula de Osho. Então ela seguia Osho, ela deixou a casa dela com filhos, tudo, amiga, e foi seguir Osho. Não é louca, assim, tipo, uma coisa assim que você olha, uau, né? Que transformador, que forte isso. E eu olhava para ela como consteladora e nunca imaginei ser consteladora até um determinado ponto, né? E aí, depois de anos constelando com ela e participando das vivências, de repente, uau, eu quero ser consteladora também. Nesse momento eu trabalhava mais como coach, né? Sempre fui palestrante, né? Eu sou palestrante já há 20 anos, então a palestra, o dar treinamentos é uma coisa que vem, foi a primeira coisa que veio assim de desenvolvimento humano, né? E aí eu fui indo para esse espaço de mais autoconhecimento e o quanto esse autoconhecimento está ligado com a nossa espiritualidade, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende que a gente não se conhece e que o que a gente conhece é muito pouquinho perto de tudo o que nos move, né? Então, não tem como se autoconhecer sem se conectar com a nossa espiritualidade, exatamente, né? Porque, nossa, é onde as nossas raízes nos levam, assim, né? Então, é isso. Eu acho muito legal tudo isso que tu está dizendo e também a importância de a gente compreender que existe uma fonte maior, a fonte criadora do universo, de tudo que é, de tudo que há. E quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente também sai um pouco do julgamento, do auto-julgamento, do julgamento, né, em relação ao outro, de apontar o dedo e entra num espaço de colaboração, de coparticipação, né? Então, hoje, com esse conhecimento também, eu vejo que a união dessas duas palavras, que é a espiritualidade e a justiça, que é o nome do podcast, me mostra que a gente por exemplo, resolver uma questão jurídica ou um conflito pessoal, na verdade tem a ver com o autoconhecimento, com a liberação de padrões e também das nossas lealdades familiares, né? Total. Fala um pouquinho sobre isso, sobre as lealdades, se quiser falar um pouco sobre as leis sistêmicas e me dizer também, se faz sentido isso que eu trouxe sobre resolver conflitos dessa forma mais profunda. Então, gente, nossa, isso é tão complexo, né? Porque a gente vai estudando, e não só estudando, eu sou uma pessoa muito do praxis, né? Do praticar as coisas e aí entendendo como é que a coisa funciona. E a gente começa a entender que a gente vive realmente dentro de algo que está moldado. E não está moldado por alguém, está moldado por Deus, pelo universo, pelo sistema que nos rege, né? Então, sempre ter uma força de poder, sempre ter um lado opressor, um lado oprimido, sempre ter... são partes do sistema, sempre vai haver. Então, assim, quando a gente começa a ter esse olhar um pouco mais sistêmico, mais amplo, sobre qualquer situação, fica mais fácil de a gente se reconciliar com aquela situação. E aí deixar que a coisa flua.
Essa semana passada, agora, uma das constelações que a gente fez lá em grupo era um caso de abuso. Então, assim, poxa, como é que tu olha para um abuso sexual e é como, uau, o abusador, né? Tem essa coisa, então, às vezes você está num processo jurídico e é tipo, quem é o culpado, né? Sim. E é como quando a gente sai desse espaço de perceber, de buscar culpados, mas sim de entender de uma forma mais ampla tudo o que está acontecendo, a gente começa a ficar mais em paz com a nossa história. Porque, como eu sempre falo, a tua história ela não é nem feia, nem bonita, ela é só a tua história. Sim. Então, quando a gente olha para ela sem esse peso de tudo o que me aconteceu, mas sim olhando para tudo o que aconteceu e foi como foi, não adianta a gente ficar aqui esperneando que não vai mudar, né? O que pode mudar? As minhas ações daqui para frente, né? As minhas ações talvez com os meus descendentes, né? Tudo isso a gente pode ir mudando e talvez os meus descendentes venham e me mostrem formas de cortar esses processos de lealdade, de sair desse espaço talvez de ser o opressor, ou sair desse espaço de ser o oprimido, ou sair de qualquer espaço que me deixa desconfortável e entender que eu posso ocupar outros espaços. E não significa que se eu deixo de ser o opressor eu vou virar o oprimido ou nunca mais vou ser o opressor, né? Aí eu sempre falo que a nossa vida é feita de sal, açúcar e pimenta, né? Então é uma dança entre tudo isso. Não existe uma vida que vai ser só açúcar. Rafa, venha fazer a tua terapia comigo, que agora eu vou deixar a tua vida que é um doce, né? Não existe, gente, não existe. A nossa vida ela é sal, açúcar e pimenta e essa dança, né, entre todos eles. Então, quando a gente olha para a justiça, eu acredito que é muito esse espaço de sair do olhar para um culpado e olhar também para a vítima, né? A vítima, exato. Porque a vítima é muito forte, né? E ampliar um pouco mais. E quando a gente fez essa constelação, então, onde tinha uma pessoa que foi abusada e tinha um abusador, sem as pessoas estarem lá e saberem o que elas eram, estava lá o abusador em processo de remissão, em processo de se sentir culpado, em processo de já estar numa dor tão forte sobre aquilo, e a pessoa que estava ali representando a vítima, né, conseguiu olhar para aquilo e dizer, olha, eu sinto muito, todos nós estamos envolvidos em algo muito ruim e que sentem muito sobre aquilo, cada um desde a sua perspectiva, né? Então isso é muito bonito, isso é muito humano, é muito sair desse espaço do quem tá certo, quem tá errado, do monstro, de quem fez isso, e entender que tem algo muito maior, né? Sim, porque também eu acredito muito nesse processo como um processo de liberação dos pedestais em que nós nos colocamos. Muitas vezes dentro da estrutura familiar, às vezes eu aprendi que ser vítima me mantém sob o olhar da minha família, eu sou amada, sou vista, e aí eu permaneço naquela situação de vítima ao longo de anos e ensino a minha filha, ensino os que estão ao redor que esse é o caminho. Né? E fala muito sobre isso, de você ter os dois polos e ou você tem que escolher ou esse ou aquele. Na verdade, é um grande momento de transformação, né? A gente percebe, inclusive, as instituições passando por uma transformação profunda. É como se agora essas instituições, por exemplo, o Poder Judiciário, que é um lugar que tem a responsabilidade, vem fazendo com muita responsabilidade o papel de solucionar, entrando num lugar de calma. Agora nós precisamos construir um espaço de autorresponsabilidade, que a pessoa não leve tudo ao judiciário, mas que ela entenda que o processo é dela, né? Então, acredito muito nessas ferramentas, tanto na constelação, no Theta Healing e todas as outras que vêm a serviço, né? Sim. Tudo está a serviço, né? Tudo se complementa, né, Rafa? Com certeza. Como que tu enxerga, por exemplo, um processo de inventário, em que há um término, né, de uma construção de uma vida e a entrega para os sucessores ali, nesse processo, trazendo as constelações para esse... Me vem uma frase muito forte do Bert, que ele fala assim, a herança, ela pode, né, ou a herança é uma maldição. Por quê? Porque a herança, ou receber algo de outra pessoa que faleceu, primeiro que a gente já está pressupondo ou recebendo algo a partir de uma morte. Então, muitas vezes, tem pessoas que nascem herdeiras de nada, primeiro, porque as coisas existem e as pessoas que vão deixar aquilo ali ainda estão vivos. Então, como que essas pessoas já são herdeiras? Né? Então, às vezes, nascem e vivem uma vida toda esperando o quê?
receber a sua parte. Como ela vai receber a sua parte? A partir do momento que alguém morre. Então eu passo uma vida inteira esperando a morte. Como que pode ter algo de bom nisso? Sim. E aí não tô falando que é ruim ser herdeiro, né? Deve ser maravilhoso. Aliás, a minha mãe faleceu agora em setembro e eu recebi coisas dela. E é como eu recebo isso, né? Ou como eu esperei por isso, ou se eu esperei por isso. Sim. Então eu acho que é mais uma questão da nossa postura em relação à vida, que é a seguinte, de a gente conseguir entender que você é responsável por fazer o seu próprio patrimônio, né? Você constrói a tua herança. E o que vier, né, que veio de trás e tal, você recebe com amor. E é o suficiente. Ao invés de dizer, mas como que eu recebi uma colher e a Rafa recebeu uma colher, um garfo e uma faca? Quando eu entro nessa briga, eu começo a perder força, no sentido de esse colher, esse garfo, essa faca e essa colher que eu recebi, nada disso era meu. Então essa colher que veio para mim já é algo a mais do que eu tinha. Sim. Então eu preciso olhar para isso e ser grato por isso. E como é difícil, né? A gente trabalhar essa gratidão e sair desse espaço de medir o copo de coca, né? Quando a gente é criança, na hora assim, a mãe coloca o suco, coloca a coca, fica lá as duas crianças medindo-se, coloca os copos do lado, né? Pra ver se tá a mesma medida. E é isso que a gente faz enquanto adulto. Quando a gente tá em adulto e brigando, né, pelo que era dos nossos pais, essa briga, ela é infantil, essa briga é de crianças, essa briga não é de adultos, né? Exatamente. Então, a constelação, a espiritualidade, o Theta Healing vem todo pra ajudar que a gente tenha uma visão mais ampla. E ao invés de receber uma maldição, que a gente possa receber uma bênção de algo extra, de algo bom, de um bônus para nossa vida, né? Fazendo bom uso daquilo que a gente recebe. Super. Né? Afinal de contas. E isso se refere a tudo. Objetos e sentimentos e presença. Essa herança genética também, né? Como que eu posso levar adiante, por exemplo, uma saudade que eu tenho imensa do meu avô? Eu posso ficar paralisada no luto, mas eu também tenho a opção de relembrar algo de tão maravilhoso que ele fazia, às vezes tão simples, né? Sim. Um carinho ou então uma comida, tem muita gente que se conecta através disso, e levar adiante. Tu sabe que o meu avô tem um dos meus avós, o Laurino, pai da minha mãe. Ele benzia. Olha que legal! Isso. Aí eu, depois de um tempo, assim, meu Deus, que lindo. Que conexão, né? Aí eu fiz parte de um grupo, né? Fui fazer uma vivência e recebi também fui benzida naquele dia. Legal. Eu chorei do início ao fim. Porque eu lembrava do vô e então foi uma reconexão, né? E outra coisa legal que eu acho que é importante a gente dizer é que muita gente segura as emoções porque não quer aparentar o que eles acreditam que é uma fraqueza. Sim. E adoece, né? Sim. Hoje, se as pessoas puderem colocar para fora suas emoções, pode ser dentro de um espaço terapêutico ou em casa mesmo, né? Dando vazão a essa tristeza ou alegria, enfim, para a gente entender que as emoções precisam ser sentidas. Claro. Falei alguma coisa que você acha que faz sentido? Nada, eu acho que sim, acho que tudo faz sentido. E quando você me fala assim, será que falei alguma coisa que você acha que não fez sentido? Tudo faz sentido, né? Antes aqui, quando a gente estava aqui no making off aqui ainda, né? A gente estava falando sobre como conversar com pessoas que têm visões diferentes também, o quanto isso amplia também a nossa visão, se a gente estiver aberta para isso, se a gente puder olhar para todas as pessoas com esse amor e com esse respeito, de entender que todo mundo tem algo para contribuir, né? Às vezes a gente aprende muito mais com uma pessoa que a gente não quer ser do que com aquela que a gente admira, né? Então, assim, tudo nos traz um aprendizado se a gente estiver com a mente aberta, com o coração aberto, né? De olhar e receber tudo aquilo que está chegando para nós, né? E é interessante quando você fala, eu falei alguma coisa que não conecta, né? É legal olhar para as coisas que não conectam para saber por que não conectou, ou por que me machucou, ou por que eu achei estranho aquilo que ela falou. Eu sempre falo nas constelações em grupo, né? A galera chega lá, às vezes, com muito medo de, claro, mas aí eu vou levar uma energia ruim para casa, daquela pessoa que eu representei. Ou eu tive uma amiga que foi numa constelação e ela saiu de lá passando mal, ela vomitou, ela não sei o quê. E aí eu falo para todos, né? Eu falo assim, aqui não tem nenhuma energia ruim. E se você sair daqui, às vezes, passando mal ou com algum processo, esse processo ele já era teu. Só que você veio aqui, algo que você viu aqui, despertou isso dentro de ti. Então, tudo que passa com a gente
é sobre nós mesmos, né? Não tem nada a ver com o outro. Nada. Nada a ver com o outro, né? Amiga, a gente falou um pouco das nossas filhas, elas têm uma conexão desde cedo. Sim. E é muito bonito, né? A preocupação que uma tem com a outra, eu vejo que é a nova geração consciente das próprias emoções e dessa troca aberta. Parece que é uma casa com as janelas abertas, né? Sim. Como que você enxerga esse movimento da nova geração? Se você acha que é uma geração já mais consciente? E também me fala um pouco da tua experiência em relação às mulheres que você atende e os benefícios na vida delas, assim, como que você vê, como que essas mulheres estão se desenvolvendo a partir das constelações? Sim, amiga, essa semana ainda postei um relato de uma cliente que nem pensava em ter bebês e tal, e ela veio fazer uma constelação sobre outra coisa aleatória, e na constelação dela, nós conversando, acabou que eu trouxe esse assunto, né, de ela ser mãe, de ela gestar e tudo mais. E ela me relatou agora, né, que eu falei algo que às vezes eu não lembro, né, ela falou que eu falei, para de, né, tomar anticoncepcional, deixa na vontade de Deus, né, e a hora que for ser a hora, vai ser a hora certa, e aí ela fez esse relato porque ela está grávida, né, descobriu que está grávida. E aí eu falei para ela assim, o como vai ser incrível você ter essa gestação agora, depois de já ter passado por esse processo de autoconhecimento. E eu sinto isso sobre mim, quando eu engravidei da Luísa, né, que é a minha primeira filha, que é a amiga da Duda, eu já tinha ido para a montanha, já tinha feito vários processos de autoconhecimento, constelações, inclusive, e eu via nitidamente quando eu paria a Luísa, o cuidar dela, ou ela crescendo, eu via o quanto eu era uma mãe diferente do que eu seria se eu tivesse tido ela antes desse processo de autoconhecimento. Então, acho que isso já traz assim, uma boa resposta, né, para essa tua pergunta. Então, esse benefício, né, de levar já algo diferente para as nossas meninas, né, para os nossos filhos. E aí, essa semana, eu postei um vídeo da Luísa, a gente com 3 anos, ela não sabia ler e escrever, e aí ela estava então fazendo uns rabiscos e falando, eu te amo, te mando um beijo, depois eu falo com você. E no final do vídeo ela fala assim, tudo isso pode estar no meu subconsciente, mas ela fala até errado essa palavra, mas ela fala isso. E eu falei, de onde essa menina tirou essa palavra? De onde ela tirou? E aí tem esse espaço, duas nossas filhas estão sendo criadas por quem, em que ambiente. Então, nós que somos mães, né, de crianças que são pequenas ainda, a gente conhece outras crianças também. E a gente vê que as crianças, elas são sempre inocentes. Elas vão ser sempre um espelho de quem nós somos. Então, estou feliz com quem meus filhos são e fico feliz de ver que posso espelhar algo legal, né? Assim como vejo, às vezes, eles tendo uns surtos, né? De brabeza, de raiva e tal, e que eu vejo, isso também é meu. Isso aqui também é um espelho meu, né? Então eu vejo a conexão, por exemplo, das nossas meninas muito empáticas, né? Uma com a outra, assim. Muito. Né? Elas são muito, e tem muito do que do que somos nós, né? Refletidos através delas. E não da nossa relação, porque elas pouco convivem com a gente junto, né, Rafa? Sim, e você. Sim. E eu sinto que a nossa conexão, minha e tua, ela se aproximou mais por elas estudarem juntos, por elas serem tão amigas, né? A gente acabou se aproximando e hoje a gente é muito amigas, tanto quanto elas, né? Então, assim, é muito rico, tá aberto, assim, para o que essas crianças têm para nos trazer, exatamente, estão rindo, né? Então, assim, nós estamos num momento mesmo de compreensão de que podemos co-criar nossa realidade, né? Como mulheres conscientes que somos, a gente sabe do nosso poder, do nosso magnetismo. E o que é isso? É tomar nossa força, né? É seguir adiante, nos conectando cada vez mais com esse feminino que por tantas gerações ficou ali escondido, abafado, né? E hoje está conseguindo se movimentar, criando espaços de fala e de empoderamento no sentido de uma postura, uma nova postura, né? Então, dentro dessa consciência da cocriação, eu vejo um impacto bem legal na sociedade a partir do que nós estamos criando. Como assim? Eu vou impactar o meu núcleo. Sim. E o meu núcleo também pode se transformar a partir do que ele está vivenciando. Não naquela questão do moralismo, você tem que fazer assim. Não, é um processo mais de
vivência. Né? Sim. Como é que você enxerga essa questão? Eu sei, mas eu quero que você traga a tua perspectiva sobre co-criar a realidade. O que você espera do futuro? Se você acha que é aleatório ou se você toma essa força para gerar movimentos, como é? Gente, eu acho tão interessante como a gente já está co-criado em todo tempo, né? Porque hoje de manhã, uma das coisas que eu fiz foi parar e fazer uma oração, co-criando algo que eu queria para essa semana, que eu quero para essa semana, enfim. E não é toda manhã que eu consigo fazer isso, sabe? Então hoje foi legal fazer isso e foi legal você perguntar, né, sobre isso. E a gente, às vezes, como terapeuta, como estudantes, né, dessa parte espiritual e de cocriação e de tudo mais, eu percebo que muitas vezes a gente esquece, né, de aplicar isso na nossa vida, né? Então, assim, eu gosto muito da aplicação e sempre aplico em mim para poder entender. Geralmente a minha empatia pelos outros é porque eu já passei por aquilo ali, porque eu já vivenciei, eu já, de alguma forma, já testei aquilo ali, né? Então, mas tem vezes que a gente vai, tipo, quem testei há 10 anos atrás, testei há 5 anos, fazia quantos dias que eu não parava e não colocava o joelho no chão e rezava realmente e fazia um mantra de manifestação. Então, quando você me pergunta isso, eu acho que é, sim, poderosíssimo. Eu acho que as palavras têm poder, sim. Isso já foi provado de inúmeras maneiras, né? As pessoas às vezes vão estar assistindo esse podcast, talvez as pessoas que gostam vão estar assistindo e aquelas que deveriam assistir ou que não acreditam nunca vão assistir, né? E eu sempre falo, não acredite em nada do que a gente fala, né? Experimentem. Einstein foi colocado como louco e ele falava, tudo é energia. Então, não é a gente que está aqui dizendo, é tudo energia, a gente é mística, a gente é... Não, é sobre uma questão física da coisa, né? É bem interessante. Então, sim, acho que é interessantíssimo e não acreditem em nada do que a gente fala. Vamos lá, testem, experimentem, façam um mantra, né? E sempre que vocês forem, uma dica, então, né? Sempre que vocês quiserem cocriar algo, sempre falem como se já tivesse acontecido, né? Então, eu agradeço por estar andando no meu carro XYZ, que é aquele que você quer, como se isso já fosse uma verdade, e o universo, ele olha para ti e pensa, uau, não tem como eu não entregar isso para ela, porque ela já está agradecendo sobre isso, né? O universo, ele sempre fala assim, né? Então, se a gente ficar pensando em coisas ruins, ele vai falar assim, e aí vai estar esse bolo, e se a gente ficar manifestando coisas boas e positivas, e o que a gente quer, ele também vai dizer sim. É isso. Nós tivemos um projeto muito legal, muito bonito, que foi a Trupe das Bruxas. Uau! Em que nós estávamos antes ali falando sobre a importância da fala, da comunicação no microfone, ou seja, podendo ser ouvidas, né, em qualquer lugar, assim, para as pessoas utilizarem isso da forma com que tenham um maior interesse, né? Mas a gente estava falando do nosso projeto juntas e compreendendo a força dessa fala mais livre também, profunda sobre os nossos assuntos. Que são assuntos do feminino, sobre aquilo que a gente acredita, né? E levar isso adiante. E eu lembro muito que a gente trabalhava assuntos como o dinheiro, a prosperidade. Bom, vamos contar para o pessoal aí o segredo, né? O segredo da prosperidade. O segredo dessa história de dinheiro. Todo mundo diz assim, nossa, Rafa, quando eu faço o Teta Healing, nossa, Rafa, eu não imaginava que o meu dinheiro estava tão amarrado assim. Estava enterrado, né? Às vezes nas crenças familiares, em alguma situação difícil, numa falência, né? E aí a gente vai segurando o fluxo, porque a gente, de uma certa forma inconsciente, a gente quer moldar o nosso dinheiro a forma com que a família construiu. É isso, claro? É isso, e eu acho que, e quando você traz isso, é tão interessante, né? É a nossa mente, né, que quer controlar tudo e quer dizer como que... Quando a gente pensa em dinheiro, então você que está aí assistindo e está pensando, mas como é que eu vou fazer para ter tanto dinheiro? Para de pensar em como fazer. Deixa o como para o universo. Começa a mentalizar o que tu quer. Eu quero olhar, imagina você olhando para tua conta, abrindo teu aplicativo e tem lá 10 mil reais sobrando, 5 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais. Mas de onde que vai sair esse dinheiro? Essa é a tua mente te questionando e te trazendo para trás, te levando para um espaço que o universo vai dizer, ela não acredita que vai ter. Então, ok, sim, não vai ter. Então, é esse espaço de sair do controle, né? Para mim, essa coisa da espiritualidade, do feminino, tem muito... Uma palavra que eu gosto muito é confiança, né? É você trabalhar esse espaço de
fé, de confiar que algo maior nos rege. Se você tem fé, você não questiona. A partir do momento que você começa a questionar, é porque você tá com a tua fé baixa. Quando eu falo isso, gente, não vem num espaço do tipo, ai, nunca questiono, nunca fico pensando nisso. Não, o tempo todo. E é como essa questão interna de olhar para isso, ligar esse auto-observador e pensar, uau, eu tô questionando demais, o que eu tenho que fazer? Vou baixar meu joelho aqui no chão, vou rezar e vou agradecer pelo que eu tenho, vou agradecer pelo que eu ainda vou ter, vou agradecer por tudo isso e deixar na mão de Deus. E sei lá eu como vai aparecer 100 mil reais na minha conta. Né? E estabelecer a forma com que o dinheiro vai se manifestar. Exatamente. Ou seja, eu sou Deus e deu. Uma vez uma amiga minha postou um negócio, quando começou esse negócio de design de sobrancelha, ela foi fazer um design de sobrancelha e eu acho ela o máximo. E ela falou assim, gente, hoje eu fui fazer um design de sobrancelha e a menina lá da sobrancelha fez uma medida e falou, a tua sobrancelha deveria começar aqui. E ela disse assim, aí eu respondi pra ela, o quê? Tu acha que Deus, na sua divindade e perfeição, fez, eu sou filha dele perfeita, fez minha sobrancelha errada? Tu acredita nisso? Então é sobre isso, né? Às vezes quando a gente olha para as nossas finanças ou para tudo que vai acontecendo na nossa vida, é como tu tá questionando que Deus, na sua perfeição, na sua magnitude, fez algo errado. Não tá errado, tá tudo certo. Confia, vai dar tudo certo. É um processo de deixar fluir, né? Nossa, é difícil, é desafiante, né? Difícil. Mas e por isso que a gente tá aqui, né, Rafa? Sim, pra poder ajudar todas as pessoas que estão aí do outro lado também. Assim como a Rafa me ajuda, assim como eu ajudo a Rafa, assim como a gente busca outras terapeutas, a ideia de a gente estar aqui é justamente ajudar as pessoas a aprenderem a fluir e tal, e a partir do processo de cada um, né? Então sim. Super. Até ia comentar já, vamos antecipando para Clá. Fala um pouco do teu Instagram, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é @Clarice Movimentos da Alma. Certo. Lá a galera vai encontrar tudo, né? Você fala sobre a constelação, fala sobre as palestras, fala um pouco sobre as leis sistêmicas, né? Então, se você quiser entender um pouquinho mais como é que isso funciona, sobre essas questões das ordens da ajuda, enfim, tudo que envolve as constelações, tem lá. E eu sempre falo assim, quer conhecer a constelação? Venha participar de um grupo, né? Venha vivenciar. Assim, eu sou muito essa, né? Eu faço as leituras de livros e tudo mais, mas muito olhando para a minha prática, né? Eu prefiro muito mais estar numa palestra, estar numa vivência, do que ler um livro. Porque o livro, ele traz, claro, toda uma parte técnica, né? Talvez, uma visão, mas o estar ali, o vivenciar, o sentir a energia, né? Hoje, quando a gente fala, vou fazer o podcast, poder estar sentado do teu lado, tomando esse chá, é uma troca de energia que o livro não traz, que o conhecimento por outra pessoa não vai trazer. A gente precisa estar perto, a gente precisa estar se reunindo, né, para sentir isso. A nossa alma, ela responde muito mais a esse sentir do que ao pensar. Exatamente. Né? Tem também a questão da numerologia, né? Lá faz a leitura dos números. É isso. Sim. Quando você vai participar de uma constelação em grupo, você ganha de presente, gente, 15 minutos comigo, onde eu falo dos seus números, da tua missão, da tua essência, da tua personalidade. Então, sempre que você vier participar, você sempre vai ganhar coisas legais pra falar. É uma delícia. Porque o autoconhecimento está em todos os lugares, né? Está. E é isso. Então, assim, eu sinto que a gente pode cada vez mais levar, né, essa nossa experiência por aí, mas as pessoas que quiserem conhecer o trabalho da Clá, olha, vai ser fantástico participar do grupo, fazer uma sessão individual, talvez uma constelação, e também no grupo, a pessoa tem assim, às vezes as pessoas têm medo, né? Sim. Ai, Rafa, e se eu for lá, eu preciso constelar? Não, ela entra como representante. Isso. Aí é um valor diferente, né? Para você ir de participante e representante, você paga R$35, é um valor, tem que ter um valor de troca, gente, isso é importante, tem muita gente que pergunta, mas tem que pagar para ir? Tem que pagar. É importante que você entenda esse fluxo do dar e receber. Você vai ver, quando você sai de uma constelação em grupo, né, que você foi como participante e representante, que você ganhou muito mais do que aquele R$35, que inclusive talvez se sinta até em débito, porque muitas vezes a pessoa que está constelando com algum valor diferenciado e vai constelar o tema dela, você entrou na representação daquele sistema e tu se sentiu às vezes mais constelado do que a pessoa que estava constelando. Então, é muito rico estar lá participando. Então, você está aqui, você está assistindo esse podcast e está sendo rico para você, poxa, marca a tua sessão. Essa é uma forma de troca também, de você poder, poxa, vou lá agora conhecer de perto essas meninas, vou lá. E essa é a troca, né? Se a gente fica só num espaço de
eu quero, o que eu tô dizendo pro universo? Que eu sou escassa, que eu não tenho nada para dar. Então, cada vez mais você vai ser mais escassa, porque está sempre sugando, e aquilo nunca é o suficiente. É importante a gente honrar o trabalho das outras pessoas, né, pagar, ter dignidade, de tipo, eu tô participando desse negócio porque eu paguei, então assim, eu mereço ter essa troca, eu mereço, às vezes a gente vai lá de, né, como fala quando vai numa festa de bicão, né, não se sente mal, porque, poxa, eu não fui convidada, eu não sou merecedor talvez de estar aqui, então tem que ter sempre uma troca, porque você foi convidado, né, então estão todos aqui convidados, né, a participar de um próximo grupo, e é isso. Claro, fala um pouquinho agora pra gente já caminhar para o final. Qual é a tua expectativa para 2026? Uau! 2026 eu acredito que vai ser um ano assim, de muitos começos. Então, assim, a gente está fechando um ciclo agora com de numerologia, né? A gente está fechando um ciclo de 9 anos. Então, os números eles vão do 1 até o 9. E nesse ano, o ano passado, de 2025, foi o ano 9, encerrou. Então, tudo que tinha para encerrar e tal tinha que ter sido encerrado em 2025. E agora, 2026 é um ano para a gente começar muitas coisas e pensar que não é começar para 2026, é um começo para um ciclo de 9 anos, tá? Então a gente está no número 1, né? Onde a gente começa novos projetos, onde a gente lança a flecha, sabe? Então é um ano assim para colocar muitos projetos que estavam na gaveta, tal, colocar para caminhar, colocar para acontecer, e não vai ser agora em 2026, mas ou só agora em 2026, é um ano para começar e que ele vai durar por 9 anos. Tudo que a gente colocar foco esse ano, a gente vai estar aí por 9 anos estendendo aí esses projetos, né? Uau, vai ser fantástico. Vai ser, né? E nós temos vários projetos, né, Rafa? Temos várias coisas que vamos colocar aí para vocês, gente. Amiga, quero te agradecer. Obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui. Obrigada Linda, maravilhosa, incrível. É nóis. A Clá tem uma energia para fora, ela chega, né, ela arrasa. E a minha energia é um pouco mais introspectiva, meditações guiadas, então dá super certo. Super, né? Fazer um evento, as duas juntas dá super certo. Muito bom. Nos chamem, né? A gente faz palestras juntas, já deixa um recadinho, nos chamem. Então a gente está caminhando para o fim e eu quero então fazer um convite para o pessoal para que curtam, compartilhem, sigam o canal e também acompanhem no Spotify, no YouTube, sempre podcast, e até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada. Beijo, gente.